A quinta propriedade é o índice de acidez. O que é o índice de acidez? É uma medição da quantidade de ácidos graxos livres presentes na substância. Então, ele mede o quanto de ácidos graxos livres eu tenho ali. A gente viu que a gente pode fazer a análise do índice de acidez para a matéria-prima, ou seja, para o óleo bruto. Para que a gente faz isso? Para a gente ver qual vai ser o procedimento que a gente vai fazer na reação de transesterificação. Então, a gente viu lá que se tiver uma quantidade muito grande de ácidos graxos livres, pode formar sabão. Então, eu tenho que fazer uma esterificação antes da transesterificação, ou eu tenho que usar um catalisador ácido. Então, a gente viu lá que é importante fazer essa análise da matéria-prima para saber qual é o procedimento que eu vou utilizar para produzir o biodiesel. Agora, também é importante fazer a análise de acidez do meu produto final, ou seja, do biodiesel, porque o biodiesel ele não pode ter acidez elevada. Inclusive, essa propriedade é regulada pela ANP. A ANP estabelece um limite lá de qual é o máximo de acidez que eu posso ter no biodiesel. Essa acidez no biodiesel, ela pode estar presente ali por causa de duas coisas, né? Pode ser dos ácidos graxos livres que estavam presentes na matéria-prima e foram para o produto, né? Ou seja, uma matéria-prima com uma alta quantidade de ácidos graxos livres que permaneceu até o produto, depois da transesterificação. Ou podem ser ácidos graxos livres oriundos da hidrólise do biodiesel. Então, não sei se vocês se lembram que o biodiesel ele pode sofrer hidrólise. A gente viu nos capítulos anteriores que a gente pode ter a hidrólise do biodiesel, que é quando o biodiesel reage com a água, formando ácidos graxos livres. Eu não botei essa reação aqui não, mas a gente já viu isso. Então, esses ácidos graxos livres podem ser devido à presença de água no biodiesel. Essa água reage com o biodiesel, formando os ácidos graxos livres. Ou também da degradação do biodiesel. A gente vai ver mais pra frente que o biodiesel ele pode sofrer uma degradação. A gente vai ver isso no próximo capítulo. E essa degradação forma ácidos graxos livres também. Agora, qual é o problema? Quais os problemas causados pelo elevado índice de acidez no combustível? Se não tivesse problema nenhum, a ANP não estava falando pra gente, só pode ter tanto de acidez. Porque se ela bota uma regulamentação, quer dizer que o índice de acidez causa problemas. E quais são esses problemas? Acúmulo de sedimentos no motor, desgaste do filtro e bomba de combustível e ação corrosiva sobre os componentes metálicos do motor. Então, causa problemas técnicos lá no motor. Né, depósito de sedimento, vai estragando o filtro, a bomba e vai corroendo os componentes metálicos. O monitoramento da acidez no biodiesel é de grande importância durante a estocagem. Então, a gente vai ver no próximo capítulo considerações sobre a estocagem do combustível. A gente não pode simplesmente botar ele lá num tanque e deixar ali o resto da vida. Podem ocorrer inúmeros problemas durante a estocagem do combustível. E um deles é a presença de água. A presença de água... Peraí, deixa eu pegar o marca-texto. A presença de água vai causar hidrólise e vai produzir ácidos graxos livres. Então, o monitoramento da acidez no biodiesel é de grande importância durante a estocagem, na qual a alteração dos valores nesse período pode significar a presença de água, porque a água produz os ácidos graxos livres. Então, se eu estou vendo que a quantidade de ácidos graxos livres está aumentando ao longo do tempo, quer dizer que tem água ali. E eu tenho que eliminar essa água. Agora, uma outra propriedade é o ponto de Fugger. O que é o ponto de Fugger? O ponto de Fugger é um pouquinho difícil de entender, então eu fiz aqui um esquema ilustrativo para ver se dá para entender melhor. O ponto de Fugger é a menor temperatura na qual o biodiesel começa a desprender vapores inflamáveis. É a menor temperatura que ele fica seguro sem começar a... sem ter o perigo de começar uma queima, né? Então, olha só, é a menor temperatura na qual o biodiesel desprenda vapores inflamáveis, os quais, combinados com o oxigênio do ar em contato com uma chama, começam a queimar. Como assim? Vamos supor, por exemplo, que a gente tem dois combustíveis diferentes armazenados. Então, o combustível 1 armazenado num tanque e o combustível 2 armazenado em outro tanque.
Aí vamos dizer que o ponto de fulgor desse primeiro combustível é 35 graus e o ponto de fulgor do segundo combustível é 60 graus. Como assim? O que quer dizer esses dois valores? Bom, aí vocês podem perguntar, mas tem um combustível com ponto de fulgor tão baixo assim, 35 graus Celsius? Tem. Por exemplo, o etanol tem... O ponto de fulgor do etanol é 13 graus Celsius. O que quer dizer isso? Que quando numa temperatura de 13 graus Celsius ou acima, o etanol começa a desprender vapores, né? Tanto é que quando a gente bota um copo de álcool em cima da mesa, esse álcool ele vai evaporando. Daqui a um tempo não tem mais nada ali. Se a gente tiver numa temperatura acima de 13 graus Celsius, né? Que geralmente é 30 graus, né? Aqui no Brasil. Então, o que quer dizer então? Quando a temperatura estiver acima de 35 graus Celsius aqui, esse combustível, se tiver com a tampa aqui aberta, ele começa a desprender vapores. E esses vapores são inflamáveis. Então, ou seja, quanto maior o ponto de fulgor, menos inflamável é o líquido. Então, reparem, ó, o etanol ele tem ponto de fulgor de 3 graus Celsius. Então, com 3 graus Celsius, ele já começa a evaporar vapores, né? Agora, esse combustível aqui que tem ponto de fulgor de 60 graus Celsius, você precisa tá muito calor, muito quente para ele começar a desprender vapores inflamáveis. Então, quanto maior o ponto de fulgor, menos inflamável é aquele líquido, ou seja, quanto maior o ponto de fulgor, melhor. Tanto é que, ó, a definição de líquido inflamável é todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou inferior a 60 graus Celsius. Então, por isso que o etanol é um líquido inflamável, porque o ponto de fulgor dele é menor, ele é bem menor do que 60 graus Celsius. Agora, vamos supor que eu tenho esses dois combustíveis aqui armazenados e eu tô num dia muito quente, que a temperatura tá 40 graus Celsius. Se a temperatura está 40 graus Celsius, quer dizer que esse combustível aqui, como a temperatura está maior do que o ponto de fulgor dele, quer dizer que esse combustível aqui ele vai começar a desprender vapores, né? Ele vai começar a desprender vapores inflamáveis. E esse outro combustível não, porque a temperatura está inferior ao seu ponto de fulgor. Agora vamos supor que esses dois tanques de combustível estejam dentro de um galpão. Né? É claro que nesse galpão, né, a gente tem oxigênio, né? A gente tem oxigênio do ar atmosférico. Aí com o tempo, esses vapores aqui eles vão se desprendendo e eles vão ocupar todo o ambiente. Aí vamos supor que entra um funcionário aqui, né, na empresa e resolva fumar, né? Fumar dentro desse galpão. E aí, para fumar, ele precisa acender uma chama, né? Uma faísca. O que vai acontecer então? Se a gente tem aqui vapores inflamáveis, oxigênio e uma faísca, é tudo que a gente precisa para começar aqui uma combustão, né? Então, esse combustível ele vai começar a entrar em combustão. E aí vai ser um problema, né? Então, ó, o ponto de fulgor, por que é importante a gente o combustível não ter um ponto de fulgor muito baixo? Porque é importante para a gente ter uma maior segurança no transporte, manuseio e armazenamento do combustível. Então a gente vê aqui que aqui a gente não tem segurança, né? Então é importante a gente ter esse controle aí do ponto de fulgor. É uma propriedade importante. É importante também que o biodiesel esteja isento de metanol e etanol. Lembra que a gente, na reação de transesterificação, a gente usa metanol e etanol, né? Metanol ou etanol. Esses dois, eles acabam ficando no biodiesel. Aí a gente faz a lavagem do biodiesel para retirar essas substâncias. Se essa lavagem não for bem feita, o biodiesel acaba ficando com um pouco de metanol e etanol dentro dele. Isso é um problema, porque o metanol e o etanol têm o ponto de fulgor baixíssimo. Então, eles ali presentes vão acabar abaixando o ponto de fulgor daquela mistura ali, né? E aí a gente vai ter um perigo maior. A ANP estabelece um valor mínimo de 100 graus Celsius do ponto de fulgor para o biodiesel nacional. Então, o biodiesel ele tem que ter ali, o biodiesel que eu estou produzindo tem que ter o ponto de fulgor acima de 100 graus Celsius.
Aí, gente, vamos entrar aqui nas últimas propriedades, que são as propriedades a baixas temperaturas, que são propriedades importantes quando eu estou trabalhando em baixas temperaturas, ou seja, quando eu estou trabalhando em clima frio. Como assim? A gente sabe, não sei se vocês já ouviram falar, que o biodiesel pode apresentar problemas de desempenho em regiões frias, principalmente de madrugada, que é quando o clima está mais frio. Por que ele apresenta esses problemas? Porque ele começa a se solidificar. Então, o biodiesel ali dentro no automóvel ou de um equipamento que ele está servindo de combustível, ele começa a se solidificar se o clima estiver muito frio. Quais são os mais críticos? Ou seja, quais são os biocombustíveis, os biodiesels mais problemáticos em relação a isso? É o biodiesel formado por ácidos graxos saturados, ou seja, aqueles que só tem ligação simples, né, que não tem ligações duplas. Exemplo, gorduras animais. Então, as gorduras animais, elas são predominantemente saturadas. Então, elas vão formar biodiesel predominantemente com ligações saturadas, né? É por isso que as gorduras animais, elas são sólidas na temperatura ambiente, né? E os óleos, eles são líquidos, né? Então, a gente vai ter esse mesmo problema aqui no biodiesel. No biodiesel, o biodiesel feito de gorduras, ele vai tender a se solidificar mais facilmente do que o biodiesel feito com óleo. Quais são os problemas que essa solidificação produz, né? Obviamente, né? Se o combustível ele começa a se solidificar, ele vai entupir o fluxo, né? As linhas de fluxo. Vai entupir os filtros, né? Que o combustível ele passa por um filtro. E com isso ele vai interromper a alimentação de combustível, né? E a gente vai começar a ter falhas no motor. Aí, eu pergunto para vocês, como que a gente sabe se o biodiesel vai ou não se solidificar em temperaturas baixas? Como é que eu sei isso? Através de 3 propriedades. Então, existem 3 propriedades que vão dizer isso para mim, que é o ponto de névoa, o ponto de fluidez e o ponto de entupimento de filtro a frio. Dessas 3 propriedades, a mais importante é a última, é o ponto de entupimento de filtro a frio. A gente vai ver por que ela é mais importante, mas eu já adianto aqui para vocês. O combustível, quando ele está lá no carro, ele vai passar por um filtro, certo? Ele tem que passar por esse filtro sem problemas, ele tem que passar tranquilamente com esse filtro. Esse ponto de entupimento de filtro a frio aqui, ele vai dizer pra gente se o combustível consegue ou não passar por esse filtro com tranquilidade. Agora, essas outras 2 propriedades aqui, elas não são tão úteis quanto o ponto de entupimento de filtro a frio. Então, a gente vai ver cada uma delas aqui. Primeiro, vamos começar com o ponto de névoa, né? A gente pode usar a sigla PN também, né? O que é o ponto de névoa? Eu vou abaixando a temperatura do combustível, e aí esse combustível, à medida que eu vou abaixando a temperatura, vai aparecer e crescer cristais nesse combustível. Cristais é o que? É o combustível começando a se solidificar. Esses cristais vão ser principalmente das moléculas saturadas. Lembra que eu falei que o biocombustível, que ele é feito por moléculas saturadas, ele se solidifica mais facilmente? Então, ele vai começar a se solidificar pelas moléculas saturadas, porque elas se solidificam mais facilmente. Então, vai começar a aparecer cristais, né? Cristais é essa solidificação. A temperatura em que os cristais se tornam visíveis é definida como ponto de névoa. Então, eu vou abaixando a temperatura, os cristais começam a se formar, mas eu ainda não consigo enxergar esses cristais porque eles estão muito pequenos. Aí eu continuo abaixando a temperatura até que eu vou que os cristais vão começar a se tornar visíveis. Então, nessa temperatura aí que os cristais começam a se tornar visíveis, é que eu chamo de ponto de névoa. Então, tá aqui uma figura aqui, eu não consegui achar uma figura melhor, essa aqui foi a melhor que eu achei. Do ponto de névoa, né? Então, isso aqui no meio é um termômetro.
tá passando, tá? Que ele tá medindo a temperatura. E aí eu começo a enxergar aqui pequenos cristais. Então, essa temperatura aqui a gente define como ponto de névoa. Por que se chama ponto de névoa? Porque quando esses cristais eles começam a aparecer, eles formam tipo uma suspensão túrbida ou enevoada, né? Tipo uma névoa, parece a solução fica meio turva, né? Por isso que a gente chama de ponto de névoa. Agora vamos pro... Ah, tá. Aqui, ó. Quanto menor o ponto de névoa, melhor. Por quê? Porque, por exemplo, um combustível que tem ponto de névoa igual a 5 e um combustível que tem ponto de névoa igual a 0 graus. O combustível que tem ponto de névoa igual a 5, com 5 graus já começa a aparecer os cristais. Agora, o combustível que tem ponto de névoa igual a 0, os cristais só começam a aparecer com 0 graus. Então, esse combustível aqui, com ponto de névoa igual a 0, é melhor. Porque eu preciso de mais frio para começar a aparecer os cristais. Eu não quero que apareça cristais. Então, quanto menor o ponto de névoa, melhor. Agora vamos para o ponto de fluidez. Ponto de fluidez, o próprio nome já fala. É definido como a temperatura. Então, à medida que eu vou abaixando a temperatura, vai aparecendo os cristais, né? Aí, à medida que eu vou abaixando mais e mais e mais a temperatura, o combustível ele vai se solidificando até chegar a um ponto que ele não consegue mais fluir. Ele fica parado. Então, o ponto de fluidez é a menor temperatura em que algum movimento é detectado. Então, eu vou abaixando a temperatura até certo ponto que o combustível não consegue mais fluir. Ele não se movimenta mais. Então, ele é como se ele tivesse inteiro se solidificado. Então, no ponto em que ele não consegue mais se movimentar, a gente chama como ponto de fluidez. Obviamente, o ponto de fluidez é uma temperatura muito mais baixa do que o ponto de névoa, né? Porque você precisa diminuir a temperatura, deixar mais frio, para chegar ao ponto dele não conseguir fluir mais. Então, tá aqui um desenho, né? Aqui, por exemplo, ó, ele virou o tubo e o combustível simplesmente ficou parado, né? Ele não flui mais aqui, porque ele tá tão frio que ele atingiu o ponto de fluidez. Aqui a gente tem uma figura do biodiesel de palma. Então, na figura de cima, a gente está a 20 graus Celsius e na figura de baixo a gente está a 14 graus Celsius. Então, a gente pode perceber que se a gente for utilizar o biodiesel de palma puro, né, só o biodiesel de palma puro num automóvel na região sul do país, a gente vai ter problema com certeza, né? Porque na região sul do país, no inverno, a gente chega a temperaturas menores do que 14 graus Celsius. Então, o que vai acontecer com esse biodiesel lá nos automóveis? Ele vai simplesmente congelar. E a gente vai ter um problemão aí, né? Então, ó, quanto menor o ponto de fluidez, melhor. Ou seja, quanto menor o ponto de fluidez, quer dizer que eu preciso de uma temperatura mais fria para que esse combustível se solidifique. Agora, vamos para o ponto de entupimento de filtro a frio. Vocês podem perceber que o ponto de névoa e o ponto de fluidez, eles não são muito úteis para mim. Por quê? Porque quando o combustível atinge o ponto de névoa, ele ainda consegue funcionar bem dentro do carro, né? Ele consegue passar pelos filtros, ele consegue fluir. Então, não tem muita utilidade esse ponto de névoa. Agora, quando o combustível atinge o ponto de fluidez, ele não serve mais para mim, porque ele está totalmente sólido ali. Então, ele já passou ali de um ponto que não serve mesmo para mim. Então, eu preciso analisar um meio termo aqui, que a gente quer o ponto de entupimento de filtro a frio. Então, olha só, as medidas de ponto de névoa e ponto de fluidez não são úteis para predizer a temperatura mínima de operabilidade dos combustíveis. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Qual é a temperatura mínima que eu consigo que o meu combustível funcione bem no meu carro? Não é nem o ponto de névoa e nem o ponto de fluidez. A temperatura mínima é aquela temperatura que o combustível consegue passar pelo filtro do automóvel tranquilamente, sem problemas. Então, essa temperatura é a temperatura do ponto de entupimento de filtro a frio. Então, ela é uma temperatura meio termo, ó. Aqui é o ponto de névoa. Aqui é o ponto de fluidez, né? A gente tem uma redução da temperatura de cima para baixo. Aqui o combustível tá líquido. Aí a gente chega pro ponto de névoa, que vai aparecendo os cristais.
Aí a gente chega do ponto de entupimento de filtro a frio, que é quando o combustível começa a não conseguir passar tranquilamente pelo filtro. E a gente chega no ponto, diminuindo mais a temperatura, a gente chega no ponto de fluidez, que é quando o combustível começa a não fluir mais, né? E em seguida a gente tem o estado sólido, que é quando o combustível está completamente sólido. Então, vamos analisar o ponto de entupimento de filtro a frio, né? Então, olha aqui, ó, o ponto de entupimento de filtro a frio, PEFF, é a menor temperatura em que o óleo, ou seja, o combustível, passa com segurança através do filtro. Como é que eu faço essa análise? Aqui, gente, é tipo um esquema para vocês entenderem como é que a gente chega nessa temperatura, como é que a gente descobre essa temperatura. É claro que tem todo um procedimento experimental rigoroso ali, né, para se fazer. Não é simples assim, mas aqui eu botei de uma forma simples para ficar mais didático para vocês. Então, olha só. Você vai pegar 20 ml de combustível, você vai resfriar esse combustível até, sei lá, por exemplo, 20 graus Celsius. Então, resfriei até 20 graus Celsius. E aí eu vou passar esse combustível por um filtro. Esse filtro aí tem toda uma porosidade específica, tá? No tempo de 60 segundos. Então, ele precisa passar por esse filtro com 60 segundos. E aí o combustível passou. Então, ok. Então, ele ainda não entupiu o filtro. Então, quer dizer que o ponto de entupimento de filtro a frio não é 20 graus Celsius. É uma temperatura menor, é uma temperatura mais fria. Então, eu vou pegar novamente esses 20 ml de combustível e vou reduzir e vou resfriar ele até 15 graus Celsius. E aí, vou passar pelo filtro e eu vejo que ele passou. Então, quer dizer que o ponto de entupimento do filtro é uma temperatura menor do que 15 graus Celsius. Então, eu vou testar agora 10 graus Celsius. Vou resfriar o combustível até 10 graus Celsius e vou passar pelo filtro. E aí eu vejo que ele não passou. Ele não passou com segurança através desse filtro no tempo de 60 segundos. Então, quer dizer que o ponto de entupimento pode estar entre 15 e 10 graus Celsius. Aí eu tenho que analisar, né? Fazer outros testes entre 15 e 10 graus Celsius. Ou seja, é a menor temperatura que o combustível não passa com tranquilidade através desse filtro. Então, isso aqui, ó, é muito importante pra gente, né? Porque se o combustível não tiver um ponto de entupimento de filtro a frio alto, por exemplo, 20 graus Celsius, eu não consigo usar esse combustível num clima de 20 graus Celsius. Eu preciso sempre de um clima mais quente do que 20 graus Celsius. Então, ó, quanto menor o ponto de entupimento, melhor. Obviamente, um combustível que o ponto de entupimento é de 10 graus Celsius é melhor do que um combustível em que o ponto de entupimento é 20 graus Celsius. Só que 10 graus Celsius, gente, o ponto de entupimento em 10 graus Celsius ainda não tá bom, né? Porque em regiões frias, como o sul, eu vou ter problema com esse combustível. Então, olha só, quanto menor essas três propriedades, melhor. Por isso que eu botei aqui, ó, o sinalzinho verde. E aí, a gente tem essa propriedade, ela é menor quando o tamanho da cadeia do biocombustível é menor. Ou seja, quando o ácido graxo que formou aquele combustível, ele tem a cadeia menor. E quanto maior o grau de insaturação, ou seja, ligações duplas, né? E o contrário também. Então, a gente vai ter essa propriedade alta aqui, né? Que é uma coisa ruim, quando a gente tem um alto grau de saturação, que no caso das gorduras. Então, quando eu produzo um biodiesel utilizando gorduras, o principal problema que eu tenho é esse daí. Então, essa é uma das coisas que mais inviabiliza a produção de biocombustível, de biodiesel, utilizando gorduras. Aí, olha só, qual é uma forma de resolver esse problema, né, de amenizar esse problema, é utilizar agentes redutores do ponto de fluidez. O que é isso, né? São substâncias, são aditivos que eu vou adicionar no biodiesel, para que esse biodiesel, para tentar abaixar o ponto de fluidez, né, o ponto de entupimento ou o ponto de névoa desse combustível. O que essas substâncias fazem? Então tá aqui, ó, o combustível líquido, né? Esse verdinho aqui é a substância, é o agente redutor.
E aí aqui, ó, eu chego na temperatura de aparecimento de cristais, né? Ponto de névoa. Então, começa a se formar cristais. Aí eu vou reduzindo ainda mais a temperatura, né? E eu vou formando cada vez mais cristais. Esse aditivo, ele impede que os cristais se juntem, né? Então, olha aqui essa figura aqui. Ele impede que os cristais se juntem, tá vendo? Para eu ter um combustível sólido, esses cristais, eles precisam estar juntinhos. Então, esses agentes redutores, eles impedem que os cristais se juntem, e aí o combustível, ele continua sendo líquido, né? Numa temperatura que era para ele ser sólido. Então aqui, ó, esses agentes, eles formam uma película protetora na superfície dos cristais, inibindo o crescimento desses cristais, mantendo o combustível no estado líquido. Esses compostos são solúveis no combustível, obviamente, né? Se eu adicionar uma coisa que não é solúvel no combustível, ele vai se separar do combustível e não vai fazer aí a sua função. E podem ser adicionados em diferentes concentrações. Aí, a gente pode encontrar na internet, na literatura, vários trabalhos que analisam qual é a quantidade ideal de aditivo que eu vou adicionar ali. Fazem testes, né? Se eu adicionar tantos gramas de aditivo, eu consigo abaixar o ponto de entupimento para tal temperatura. Existem trabalhos que comparam diferentes aditivos também. Então, existem vários trabalhos na internet que fazem esse estudo. Aí, gente, então nós terminamos aqui o capítulo 7.